E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida muito bonita, muito charmosa, conhecida como a Imortal Peruana. Essa partida é uma partida que foi jogada numa simultânea, então é o Esteban Canal, que foi o primeiro e mais forte grande-mestre peruano. Chegou a jogar assim partidas excelentes contra campeões mundiais, né, contra o Max Euwe e contra o Capablanca, e teve bons resultados contra esses monstros do xadrez contra um jogador amador. Mas essa partida ela é especial pela beleza. Ele vem se sacrificando duas torres e uma dama para um checkmate. Então você já sabe que vai ser um espetáculo, né? Vamos lá. Brancas começam com E4, as pretas respondem com D5, a defesa escandinava. Para quem não conhece, a defesa escandinava é essa resposta padrão, E4, D5, e ela não é jogada com tanta frequência no alto nível, salvo alguns jogadores que gostam bastante nela, como o próprio Magnus Carlsen, que atualmente é o jogador mais forte do mundo, porque o jogador de pretas, após a captura do peão, vai ter que trazer a dama para o centro do tabuleiro, e agora o jogador de brancas pode atacar essa dama e ganhar alguns tempos em cima dela em uma bela iniciativa. Temos então cavalo em C3, e a dama vai lá para a casa de A5, onde ela não vai poder ser incomodada tão cedo. A defesa escandinava verdadeiramente não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer. Você vai ouvir os caras falando da defesa escandinava, eles falam até com nojo, mas na verdade é uma defesa bem tranquila de jogar, com planos bem simples de executar, então na verdade eu acho que é uma boa defesa para o jogador iniciante. Aqui a gente vai ver um exemplo dela sendo absolutamente destroçada, mas não tira o que eu tô falando aqui. Beleza. As brancas jogam peão em D4, ocupando o centro do tabuleiro, e o jogador de preta joga peão em C6. Pode parecer um lance estranho, mas é um lance bem útil, porque ele está limitando a movimentação do cavalo, está limitando a movimentação do bispo, e ao mesmo tempo está preparando uma rota de fuga para a dama, ou para C7, ou para D8, na eventualidade das brancas tentarem alguma gracinha, por exemplo, com o bispo em D2, armando algum descoberto em cima dessa dama. O jogador de branca só segue desenvolvendo, seguindo os princípios, então cavalo em F3. As pretas também seguem com o seu desenvolvimento, jogando o bispo em G4, cravando o cavalo. E o jogador de brancas, né, ignora essa cravada em cima do cavalo de F3 e joga bispo em F4. E aqui nós já saímos de teoria. A teoria seguiria com H3 por parte das brancas, ou se não, com bispo em E2 por parte das brancas, lidando com a cravada de alguma maneira. No entanto, as brancas jogam bispo em F4, simplesmente não prestando atenção no fato de que o bispo de E4 está cravando o cavalo. Por enquanto, não é muito importante. O jogador de pretas joga peão em E6, temos H3 agora questionando o bispo, bispo por cavalo, dama por cavalo e bispo em B4. Pretas desenvolvem, adicionando pressão ao cavalo que está cravado. Basicamente, tentando fazer o jogador de brancas voltar o bispo aqui para casa de D2 e, bem, ter que mover a mesma peça na abertura duas vezes, ou aceitar que, eventualmente, bispo toma cavalo, vai vir com uma dobra de peões centrais aqui. As brancas, curiosamente, novamente ignoram a cravada por enquanto e jogam o lance bispo em E2 preparando o roque curto. Basicamente estão argumentando, quer tomar o meu cavalo, quer dobrar os meus peões, vai em frente, não vejo problema nisso. Se bispo por cavalo, o peão está bem defendido pela dama, eu tenho mais um peão central e a posição aqui está tranquila porque eu tenho par de bispos e por consequência, numa eventual abertura do centro, né, eventualmente esses peões aqui vão ser trocados, o final vai favorecer muito o jogador que possui o par de bispos. Por consequência, pretas ainda estão ignorando tudo isso e seguem com apenas o seu desenvolvimento. Cavalo em D7, lance natural, preparando o que? Cavalo em F6 e roque longo, ou apenas roque longo, roque curto, né? Que são ideias e temas naturais da escandinava que tem a coluna D semi-aberta. As brancas jogam A3, questionando o bispo, e a posição aqui está mais ou menos igual se o jogador de pretas apenas segue desenvolvendo. Note que não existe nenhum problema aqui para o jogador de pretas. Ó, não existe de fato a ameaça de A por B4, porque o peão está cravado à torre. Então, se pretas seguem desenvolvendo, tipo cavalo em F6, e as brancas agora fazem roque, agora sim as pretas são forçadas a tomar o cavalo, bispo por C3, peão por C3, e teremos uma partida muito tranquila, muito igual, pretas fazem um roque curto, e a posição seguiria com igualdade a partir da abertura. O que acontece?
O jogador de pretas não seguiu desenvolvendo. O jogador de pretas comete uma gafe. E essa gafe perde o jogo. O jogador de pretas joga muito natural e terrível rock longo. E de repente, o jogador de brancas está total e completamente ganho. Aqui, brancas jogam e ganham o jogo nos próximos lances. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar a sequência vencedora para as brancas que imortalizou esse jogo. Pausou? Eu espero que você tenha tentado por conta própria encontrar a sequência maravilhosa que começa com o brilhante peão de A toma bispo em B4. Esse lance absolutamente brilhante choca o jogador de pretas. Por quê? Bem, você não podia tomar esse bispo. Agora, o jogador de brancas vai perder uma torre, não é? A qualidade, pô, você entrega o bispo, eu ganho uma torre. Então, o jogador de pretas vai com sede ao pote e joga dama por torre. Esperando, muito provavelmente, o jogador de brancas cubra o seu cheque para não perder mais material, jogue, por exemplo, cavalo em D1, né? Ao ponto que as pretas estão bem, né? Pretas vão seguir o seu desenvolvimento, ignorando tudo que está acontecendo. Mas aqui segue a sequência brilhante, o segundo lance brilhante em sequência. Rei D2. E agora o jogador de pretas está completamente perdido mesmo. Não tem o que fazer. Pretas estão perdidos, vão perder a dama. Por quê? O que acontece se você toma a dama? O que foi jogado na partida? Quer dizer, se você toma a torre, o que foi jogado na partida? Na partida, o jogador de preto foi lá, tomou outra torre, né? Feliz. E as brancas aqui agora tem uma sequência de checkmate que eu gostaria que você tentasse encontrar. Brancas jogam, novamente, momento para você pausar o vídeo e dão checkmate forçado. Pausou? Encontrou? Eu espero que sim. Esse padrão de checkmate é um padrão muito famoso e acontece quando nós temos justamente esse bispo cortando casas do rei após o roque longo. Se chama mate de Boden e é um padrão de checkmate que já aconteceu em centenas de milhares de partidas de xadrez. A sequência seria dama por C6, um belíssimo sacrifício de dama, peão toma é forçado e bispo em A6. Checkmate porque os bispos estão cruzando o rei do jogador de pretas. Haveria alguma maneira de evitar esse checkmate? Sim. Se, por exemplo, A por B4 e você não toma a primeira torre, você está apenas com uma peça a menos. O dama B6 e você segura a casa de sacrifício. Então tá tudo certo. No momento que a dama toma a torre e temos rei em D2, já não tem mais como evitar a perda da dama. Por quê? Nessa posição, não tem uma casa que essa dama possa recuar, né? Então, ao longo da coluna A, ela não possui nenhuma casa de recuo possível. Todas as casas estão muito bem defendidas. Se dama tomar peão, por exemplo, exatamente a mesma sequência de checkmate vai vir. Então, esse lance rei em D2, com tempo na dama, força ou checkmate ou a perda da dama. Então, de qualquer maneira, o jogador de pretas estaria perdido e a sequência brilhante A por B4, seguido por mais um brilhante rei D2, seguido por mais um brilhante dama por C6, leva essa partida à imortalidade. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. É uma partida absolutamente fantástica, por mais curtinha que seja. Um abraço e até a próxima.